Olá, eu sou o professor André Luiz Moreira de Carvalho, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e diretor do Consórcio de Pesquisa em Processamento por Atrito, o C2PA. Inclusive, justamente o tema dessa palestra é a aplicação das tecnologias de processamento por atrito nos setores industriais. Então, eu vou ter a oportunidade agora de mostrar para vocês quais são as principais tecnologias, né, potenciais aplicações, né, em vários setores industriais. Essa experiência está acumulada já ao longo desse consórcio, já está já há 6 anos atuando aqui no Brasil, né, sendo que nós somos, né, o pioneiro no consórcio, né, a respeito da soldagem para o estado sólido aqui no Brasil. A minha palestra, primeiramente, ela está resumida assim, em termos de apresentação. Primeiramente, eu vou dar uma pequena, breve introdução sobre a união metalúrgica nos setores industriais e seus principais desafios, né, em relação ao processo de soldagem. Em seguida, eu vou fazer uma pequena comparação, né, a tecnologia de processamento por atrito versus soldagem por fusão. Na sequência, eu vou falar sobre a distribuição global dessa tecnologia, com aplicação industrial no mundo. E, na sequência, irei falar sobre a tecnologia e as suas variantes, né? Ou seja, as diversas categorias, né? Em função do Free Steel Welding, foi desenvolvido ao longo da necessidade do processo de soldagem do estado sólido. Em seguida, vou concentrar em 4, 5 tipos de variáveis, né, da Free Steel Welding, né, com aplicação direta nas indústrias. E depois irei terminar, né, uma pequena abordagem como é que está no Brasil os desenvolvimentos dessa tecnologia, né, o estado sólido, né, em relação à aplicação das pesquisas no Brasil e em relação às indústrias. E depois eu irei falar sobre considerações finais. Bom, vamos lá. Bom, gente, vocês podem notar aqui que existem vários setores, né, industriais e boa predominância é o setor de justamente mobilidade, que é fundamental hoje, tá, em crescente aumento no mundo inteiro sobre o quê? A economia do combustível, redução de peso, e o processo de soldagem é fundamental. Tá? E vocês sabem, né, que o processo de soldagem existe duas naturezas de aplicação, que é o estado sólido e o estado de fusão. Então, o estado de fusão foi o primeiro a ser desenvolvido no mundo, né? E tem uma variedade de processos de soldagem, né, associada à fusão. E o estado sólido vem unir o esforço junto com o processo de soldagem por fusão. Então, olhando bem assim, o processo de soldagem do estado sólido, né, não vem tomar conta do mercado, não, vem contribuir para justamente para cada especificação, buscar um nicho de mercado que ela, nesse caso, é imbatível. É hoje que eu quero falar para vocês o motivo dessa situação em que a soldagem do estado sólido ela é imbatível em relação ao processo por fusão. Bom, o grande desafio no processo de soldagem, todos sabem, né, é o quê? É a união da junta soldada. Ou seja, a ideia principal é você conseguir ter uma região de solda o mínimo possível de distorção. Vocês sabem que são duas naturezas de soldagem por fusão, em que ocorre o processo de solidificação e para o estado sólido, justamente o processo termomecânico. Então, o grande desafio, ou seja, a evolução dos processos de soldagem foi sempre pensando o quê? Aqui no aporte térmico. Qual o processo que deve ser utilizado que obtenha o mínimo possível da zona, né, fundida, a zona solidificada ou a zona termomecanicamente afetada ou a zona assim recristalizada se for para o processo de estado sólido. Então, o grande desafio nas indústrias, né, em relação à aplicação do processo de soldagem está justamente
obter uma condição de o mínimo possível, menor zona possível de solda, ok? Ok. Bom, então, aqui é fundamental fazer uma pequena comparação. Então, a soldagem do sálio-sódio em relação à soldagem por fusão, né? Porque a soldagem do estado-sólido, o que é? É a combinação de formação prática, né? Através de um ambiente em que a força mecânica, é o atrito, vai gerar calor e vai ter essa união por deformação prática. Enquanto no processo de fusão, né, que é arco elétrico, o eletrobeam, né, e para o laser, vai ser a fusão, e a maioria dos processos de soldagem tem o quê? Tem justamente a adição de metal e tem que ter um gás de proteção, porque, na realidade, há fusão. Então, a fusão localizada tem que ter um gás de proteção. A essência do processo de soldagem do estado sólido, o que é uma tecnologia? Ela será muito, muito relevante futuramente nos vários setores industriais. Por quê? Por ser uma união por deformação prática do estado sólido, então, ela vai ser importante justamente nas uniões de materiais dissimilares. Por que dissimilares? Justamente onde ocorre o quê? Uma forte diferença em propriedades físicas e metalúrgicas. Então, a grande essência desse processo vai estar justamente nesse contexto. Vou conseguir unir materiais similares, com diferentes propriedades físicas e metalúrgicas. Com isso, eu tenho o quê? Justamente uma redução de peso. Imagina uma união de alumínio com aço, tá? Na redução dos pesos, e com isso eu obter também uma redução de peso na estrutura e componentes, e com isso o desempenho estrutural. Então, a grande essência desse processo vai estar o quê? Justamente na união dissimilar. Então, aqui, então, mas primeiramente, o friction welding, é um processo, para ver aqui, é um processo antigo, tá? Primeiramente foi desenvolvido, né, na década de 30, 40, durante a Guerra Mundial, que o processo friction welding é antigo. Eu consigo unir, né, ambos as partes, né, por deformação prática. A fonte mecânica, atrito, gera deformação, um processo de forjamento, e ocorre aqui a deformação prática. Mas esse processo era o quê? Ele era limitado porque justamente eu tinha que ter ambos os lados simétricos. Não tinha simetria, não tinha condições. Aí, a partir de 1991, na década de 90, é que justamente foi desenvolvido na Inglaterra o processo, né, o Friction Steel Welding, FSW, na Inglaterra, em Cambridge, que foi justamente não utilizando ambos os lados como faces de união, mas sim uma ferramenta. Aí, a partir daí que ocorreu, tá, a nova frente de soldagem por estado sólido, tá? Que justamente ocorre o quê? É um material que tem uma ferramenta, essa ferramenta vai aplicar o atrito aqui, o atrito por fricção vai ter uma combinação de rotação, carga compressiva aqui, que vai ter uma geometria peculiar da ferramenta, que vai gerar umas condições aqui de quê? De atrito, uma mistura em que a viscosidade do material vai diminuir, vai aumentar, e o fluxo vai diminuir. Com isso, consigo unir. Em função disso, né, depois que foi desenvolvido a patente, em 1991, daí para frente, surgiu várias variantes de processo. Por que variante? Porque, primeiramente, era a ferramenta. Depois, não, eu posso usar ferramenta para unir ambos os lados, materiais dissimilares ou não, ou dissimilar, né? Mas eu posso também unir também justamente materiais sem a ferramenta, ou seja, a ferramenta ser consumível. Então, o processo de tecnologia por atrito tem duas frentes. A ferramenta não consumível e a ferramenta consumível.
partir do primeiro princípio, que é o friction weld, que ambos os lados era consumível. Só que com o desenvolvimento do FSW e também, principalmente, com a evolução da usinagem, CNC, a evolução do processo de usinagem, que deu um salto, ou seja, contribuiu muito para o desenvolvimento do soldagem estado sólido. Porque, embora já se conhecia o processo de soldagem estado sólido, mas era limitado na década de 30, 40, 50, 60. Só a partir da década de 80, 90 para frente, em que ocorreu a evolução do processo de usinagem, as várias máquinas de CNC de 5, 6, 7 ou 8 graus de liberdade de ferramenta, que possibilitou o desenvolvimento justamente do processo de soldagem estado sólido. Por isso que foi desenvolvido o friction weld na Inglaterra. Então, o processo de soldagem estado sólido tem duas frentes: a ferramenta não consumível e a ferramenta consumível. Por isso que existe vários variantes do processo de friction weld. Tá? Em função do quê? Conforme a complexidade, conforme o tipo de ferramenta, o tipo de material, espessura, foi surgindo que adaptações, com isso, novas patentes, novas frentes de processos de tecnologia para o estado sólido. Ok? Então, seguindo adiante, vocês podem perceber que aqui resolve o que ocorreu, né, ao longo desses 30 anos, praticamente, quando surgiu o FSW, já o quê? Uma classificação dos processos, sempre associado ao quê? Justamente à tecnologia para o atrito mistura, ou seja, eu tenho que ter uma ferramenta consumível ou não, em que ambos os lados vai ter uma mistura através de uma ferramenta ou ambos materiais a ser unidos com uma carga de uma rotação ou oscilação em que ocorra a fonte mecânica, o atrito, vai gerar ali deformação prática, essa fixação dinâmica na região de união, sem fusão nessa região de união. Essa é a grande essência. Então, existem vários variantes de processo friction weld. Aqui, vocês notam que é separado a soldagem e processamento. Então, eu posso justamente unir, como também modificar a superfície ou a região a ser unida, em função do quê? Se eu vou usar uma ferramenta consumível, nesse caso, ou ferramenta não consumível. Então, várias variáveis, vertentes, né, a partir do friction steel weld. Interessante. E nessa apresentação, eu vou falar de 4 a 5 variáveis, né, a partir do friction steel weld, o FSW. Ok? Ok. Então, dando continuidade, gente, podemos notar o seguinte: antes de entrar em detalhes, algumas aplicações do processo de soldagem de estado sólido, eu quero falar aqui que a vantagem principal dos processos por atrito, né, por atrito, tá, aqui de maneira geral, o que é importante em relação ao processo de fusão? Primeira coisa, o estado da natureza de soldagem. É um processo de estado sólido. Não preciso de proteção, gás, proteção, não preciso de inserir metal adição, tá? Maneiras metais. Eu vou ter, né, nesse processo, baixa distorção, baixa também contração. Nenhum tipo de radiação eletromagnética, infravermelho, tá? Em função oriundo dos processos por fusão. Vou ter um consumo de energia muito baixo e, com isso, uma energia verde. Alguns processos, no caso do FSW, tá, eu consigo, né, unir junta menor de 1 milímetro até o maior de 50 milímetros num passo, no caso de alumínio. E para as ligas ferrosas, eu consigo trabalhar na faixa de 600 a 1.200 graus centígrados, utilizando o FSW, tá, para poder soldar. E mais interessante, que o friction steel weld, o FSW, a junta, normalmente, em termos de propriedades mecânicas, ela é superior, tá, em relação à resistência mecânica e traçabilidade de fratura, quando comparada a uma soldagem por fusão
do mesmo material. Tá? Outra coisa importante também, que esse processo, a tecnologia de processamento por atrito, ela é totalmente mecanizada. Por isso que eu citei a respeito do desenvolvimento do processo de usinagem, que é totalmente CNC. Tá? Não dá para você utilizar uma máquina, nem uma TIG, uma MIG pequena, eu posso não. Tem que ter um sistema mecanizado. Tá? E ela pode soldar em 1, 2 ou 3D, qualquer posição. E também ela tem uma grande eficiência do processo. A limitação, que ela funciona no maquinário, tem que ter um sistema muito rígido de fixação dos lados da peça a ser soldada. Tem que ter. Tá? Tem que ter um sistema de uma placa suporte para poder evitar da base da máquina. E é um processo em relação ao início da aplicação, inicialmente é caro as máquinas, ok? Dando sequência, aqui eu quero falar como está distribuída a tecnologia de processamento por atrito no mundo. Podemos observar aqui que essa tecnologia está concentrada entre a América do Norte, Europa e a Ásia. A Ásia envolve o Japão, principalmente, né? A China e a Índia. Podemos ver aqui que o azul clarinho são as publicações e o azul mais escuro as patentes. Então, nos Estados Unidos, praticamente, Estados Unidos, América do Norte, a maioria da retração está aqui patente. Gente, aqui tudo que é patente industrial, tá? Patente industrial dos Estados Unidos, na Europa um pouco menor, e na Ásia, para no Japão, a quantidade de patente é muito maior em relação às publicações. No Brasil, tem a patente aqui, boa parte é associado, no caso, né, a Embraer e algumas universidades, né, que fizeram uma patente associada ao processo de soldagem do estado sólido. Okay? Podemos ver aqui, tem uma unidade tracejada aqui, a mais fina envolve o quê? Essa é a colaboração, tá, entre empresa associado aos continentes. Mostra aqui que a relação dos Estados Unidos, América do Norte, em relação à Ásia, tem menor aplicação que em relação à Europa com a Ásia, em relação à cooperação, né, do processo do estado sólido. Mas os Estados Unidos tem muito mais colaboração com a Europa em relação à Ásia. Okay? Agora, outra coisa importante, dentro dessa distribuição geográfica da tecnologia, principalmente do atrito, a maior parte da concentração está onde? Está justamente, falei para vocês, na mobilidade. E no caso aqui está associado, né, 60% à indústria automobilística. Aí, em seguida, a ferroviária, a aviação, né, a aeronáutica e a aeroespacial. Então, dá para ver aqui que boa parte é o transporte, que é a grande essência. Tá? E, em seguida, o processo de fabricação, pesquisa e desenvolvimento, a eletrônica, maquinária, equipamento e outros. Então, dá para ter uma ideia. E o Brasil, estamos ainda numa fase ainda de maturação dessa tecnologia. Com relação à distribuição geográfica dos processos, podemos perceber aqui que, assim, os processos associados agora quais são os materiais utilizados em pesquisa. Primeiramente, sem dúvida, é o alumínio, lítio de alumínio. Por quê? Porque justamente o FCW ela foi desenvolvida, essa tecnologia, pensando justamente na lítio de alumínio. Porque a lítio de alumínio ela é difícil ser soldada, mas as ligas tratáveis da série 2000, 7000, 8000, tá? Por fusão. Então, ela foi desenvolvida pensando na aplicação direta da lítio de alumínio, tanto que a predominância é alumínio. Aí depois foi ampliando essa aplicação. Aqui podemos ver aqui que quando tem a pesquisa de alumínio, tem a dissimilar, alumínio dissimilar, alumínio de ferrosa, alumínio cobre, magnésio, titânio, compósito, os polímeros, bronze, tem uma sequência. E as patentes, boa parte das patentes é associada a alumínio, com a liga ferrosa, alumínio cobre, magnésio, titânio, lítio, prata, e depois vem a sequência, vem a pesquisa, as ligas ferrosas,
Então, sempre associado com alumínio, pensando sempre, gente, aqui, a economia de peso, as ligas ferro-ferro, né? Ferro-titânio, ferro-magnésio, e a liga de cobre e a liga de magnésio, sempre estão próximos, sempre associado o cobre com alumínio e magnésio com alumínio. Imagina, cobre com alumínio, olha a diferença de ponto de fusão. É só o processo do estado sólido que tem essa grande capacidade de unir sem ocorrer a fusão. Ok? Dando sequência, gente, agora eu vou entrar agora justamente nos processos né, importantes, né, que deu origem, né, que ampliou a aplicação dos processos por atrito. Nesse caso, é a Fission Steel Welding. Então, como eu disse para vocês, Fission Steel Welding foi desenvolvido em 1991 em Cambridge, né, lá na TWI, Instituto, né, de Soldagem, né, na Inglaterra. Foi desenvolvido. Qual é a grande característica, ou seja, o conceito? Vocês vão entender agora. Até agora eu falei sobre o processo, não concentrei no conceito geral, né? Eu vou mostrar para vocês um vídeo aqui, vocês vão entender mais facilmente essa técnica. Então, primeiramente, gente, vocês podem notar. Então, eu preciso do quê? Para unir essa região. Tem que ter uma ferramenta, com uma geometria específica, que tem um pino, boa parte tem um pino, ou não, tá? Aí vai ter que ter o quê? Rotação, olha o efeito combinado. Rotação, carga axial, e para gerar o quê? As condições ideais, em que aqui, pelo calor, pelo atrito friccional, né? A fonte mecânica vai gerar o atrito, vai aquecer, vai aumentar a viscosidade do material e a resistência ao fluxo desse material vai diminuir. Com isso, eu tento o quê? Tende o quê? Justamente facilitar que ocorre uma mistura, por isso que chama STIR, uma mistura. Daí gerar a deformação plástica. E justamente ocorre essa deformação plástica. Então, como eu tenho um processo termomecânico, tá? Vocês vão ver que vai ter aqui uma região, vou olhar aqui na figura aqui de baixo, aqui, uma macrografia, vou ter uma região aqui, essa região mais cinza, é a região em que ocorre o quê? A deformação plástica com a temperatura específica, vai ter o quê? A recristalização dinâmica, refino de grãos. Tá? Aí depois vai ter o quê? Justamente uma fase de ambos os lados, uma fase termomecanicamente afetada e uma fase depois, uma região, perdão, afetada pelo calor. Depois vai tal base. Então, aqui o processo é de puramente deformação plástica, o fenômeno. Deformação plástica com temperatura. Cristalização e uma fase de deformação com grãos semi-cristalizados. E uma pequena a zona afetada por calor. Esta está a essência. Então, a ferramenta vai ter o quê? Uma vez ela acionada, vai ter o avanço e o recuo. Por quê? Ela vai ter o material de avanço e de recuo. Vou passar para vocês agora o vídeo, para você ter uma ideia como é que funciona essa tecnologia. Esse é o processo FCW. Né? Vocês podem olhar aqui a ferramenta, o lombo da ferramenta e a ponta da ferramenta. Aqui é uma junta de aço, junta de topo, né? E ambos os lados, observo aqui, lado esquerdo e direito, o sistema de fixação. Sem sistema de fixação, é impossível obter uma solda de qualidade. Vamos lá. Então, a rotação, uma vez criadas as condições de atrito, aquecimento, plasticidade da região da solda, ocorre o processo de soldagem. Vocês observam aqui a qualidade do cordão de solda, a rebarba, que é removida depois. Dá para ver o sistema todo. Tá? A ferramenta especial, PCBN. Agora, aqui, justamente uma solda por alumínio, de alumínio. Você observa aqui a ferramenta, o ombro, a ponta da ferramenta, tá? E ela vai penetrar no alumínio, gerando as condições ideais de plasticidade. Ocorre o processo de soldagem ao longo de todo a junta de topo, nesse caso. Vocês observam, a velocidade ali do alumínio é muito maior em relação ao aço, ao sistema de fixação de ambos os lados. Tá? Aí pode soldar materiais, o que é geometria. Essa é a grande vantagem do processo FCW.
Vocês podem ver lá na velocidade, a ferramenta. Aqui é interessante, dar uma pausa aqui, para vocês verem que é importantíssimo a geometria do shoulder, né, do ombro, e da ponta da ferramenta. Por quê? De acordo com o material, se é similar ou dissimilar, vai gerar aqui um fluxo, né, em função do aquecimento, da elasticidade aqui, que possa ocorrer a mistura, né, por deformação plástica. E essa geometria é fundamental, é o coração do processo, para gerar um fluxo ideal para que possa ocorrer o processo de deformação plástica sem defeito. Ok? Agora, vai ter agora uma solda com chocolate. Dá uma pausa aqui, chocolate branco, chocolate preto. Foi feito aqui na UEPG, manualmente, uma ferramenta de alumínio, e estou soldando, para você ter uma ideia. Então, vocês viram que além de ter uma ferramenta ideal, tá, gente? Tem que ter também os parâmetros importantes, é o quê? A máquina, a rigidez da máquina, tá? Os parâmetros da máquina, essa máquina temos velocidade rotacional, velocidade de soldagem, avanço, né? Essa ferramenta, essa máquina pode inclinar a ferramenta, tá? A profundidade da máquina, relação os parâmetros da ferramenta, a geometria do shoulder, né? Do ombro da ferramenta, a topologia do pino, tá? Tudo influencia, e a propriedade do material. Então, esses são os parâmetros que tem justamente ter que entender, tá? Para poder colocar em prática, para obter essa excelente união aqui. Aqui, outro lado, vocês vão ver aqui que tem um exemplo aqui, que é a linha de alumínio, tá? A interface com aço inox. Eu consigo aqui, da interface, aqui a interface entre a linha de alumínio, a série 6000, com um aço inox, tá? Essa é a grande essência do processo. Mas, mais importante, gente, o quê? Está associado justamente à grande essência do processo de soldado de estado sólido, no caso aqui o FCW, está justamente na união de materiais dissimilares. Então, imagina aqui, os exemplos aqui, a junta de topo e a sobreposta. Como colocar a ferramenta? Então, a ferramenta aqui, então, qual é a grande essência? Então, normalmente, a ideia central é colocar boa parte da ferramenta, tá, do pino, na parte do material mais dútil e o mínimo necessário na parte mais dura, para ocorrer essa mistura. A grande essência é você encontrar esse offset. Qual a distância ideal, mínima ideal? Qual a máxima permitível? Aí é pesquisa. Tá? É uma coisa em relação à junta de sobreposta. Tá? Qual o mínimo que eu devo penetrar no material mais duro? Então, em função disso, agora estão percebendo agora que, por isso que surgiu várias variantes do processo FSW. Por quê? Em função da necessidade, em função do conceito da máquina, em função da ferramenta, às vezes surgiu uma variável, né, variante, né, do Free Weld. Por isso que hoje tem uma variedade de processos, porque são variantes do processo FSW. E o FSW ele partiu da soldagem por atrito, né? Seria a mais antiga, né, que é o Friction Weld. Só foi desenvolvido por quê? Porque graças à evolução dos processos de usinagem, que permitiu o grau de liberdade da ferramenta a utilizar os processos de soldagem estado sólido, né, no caso por atrito, para ampliar o grau de aplicação utilizando ferramentas, né, não consumíveis e ferramentas consumíveis para unir diversas frentes, ok? Então, vocês percebem aqui que a grande essência, no caso FCW, a soldagem, está no quê? Na ferramenta, na geometria do ombro, aqui vários tipos, e no tipo da ponta da ferramenta, tá? Conforme essa geometria influencia no quê? No fluxo de deformação plástica. De acordo com o material, o material é dissimilar ou não, a dureza do material, vou ter que usar esse tipo de geometria. Aí está a grande essência. Tá? Então, por isso que surgiu hoje vários tipos aqui está um exemplo de
geometria de ferramenta. Então, o shoulder pode ser plano, convexo ou côncavo. Aí vocês podem notar, né, que aí com essa geometria, com um tipo de ranhura, para aumentar ou diminuir o atrito na superfície do material. E os pinos também, com rosca, sem rosca, tá? Dá para perceber aqui, triangular, sextavado, tá? Então, quadrado, em função da necessidade. Então hoje, em função, a grande essência hoje está, o desafio hoje é encontrar ferramentas mais resistentes para unir os aços de maior dureza, maior temperatura. Então, em função, como está aumentando a demanda para os aços, soldagem aos aços, né, da TCW, das frentes, está barateando, porque tendo maior demanda, né? Opa, tem demanda, aí passa a diminuir o preço das ferramentas, tá? Então, aqui é um exemplo, né? Que a ferramenta, além de ter o shoulder, o PIDA, ela tem aqui justamente uma ferramenta inserida na ponta aqui para justamente só para... Aqui é um exemplo de junta de sobreposta. Aqui o material, aqui o cinza clarinha aqui é o material mais de baixo ponto de fusão e aqui de alto ponto de fusão. Então, eu pego o mínimo necessário para justamente ocorrer essa mistura aqui, ocorrer essa união. Aqui está a essência, ok? Vamos lá, dando sequência. Então, o FCW, ela permite o quê? Eu falei para vocês no início, que justamente a grande essência do FCW está na estrutura híbrida, ou seja, unir, tá? Aqui, exemplo, né? A aplicação aqui, liga de alumínio com a liga de aço. Percebe que as cores são diferentes, porque tem aqui uma proteção aqui para evitar corrosão galvânica. Aqui um exemplo, tá? Aço com a liga de alumínio. E ela pode também, justamente, aqui o exemplo, aqui os aços duplex, né? Uma junta de topo e aqui sobreposta do aço inox. Consegue, hoje está permitindo unir chapas distintas, sobrepostas com diferentes espessuras. Então, a FCW permite isso. Mas o mais importante, pela soldagem no estado sólido, no caso do processamento por atrito, é justamente, eu falo para vocês, estou reiterando aqui, a soldagem dissimilar, a grande essência. Por quê? Eu posso, justamente hoje, vocês viram que a concentração dessa soldagem está na parte de mobilidade, na indústria automobilística. Imagina, unir aço, chapas finas, chapas de diferente espessura, com processo de soldagem, FCW, né? Exemplo. Então, eu consigo unir, e com materiais similares. No caso aqui, o aço, o de alumínio, tá? Um exemplo. Aqui, a parte de cima, aço inox com um aço ao carbono. Aqui, uma liga 24 com titânio. E aqui, um aço inox duplex com aço. Observe aqui, ó, a diferença aqui, esse ancoramento aqui, ó. Então, existe essa característica, tá? Aqui, uma zona aqui de união aqui, e aqui a união de ambos os lados está para o ancoramento. A grande essência aqui está na interface, tá? De obter o quê? Composto intermetálico mínimo possível. Eliminar, alguns casos, até isento, mas se tiver na faixa mínima possível, que não possa fragilizar a região da sola, ok? Dando continuidade, agora é interessante, eu queria só para mostrar só o efeito para você ter uma ideia, o maquinário. Olha a máquina. Aqui, inicialmente, foi feito, né? É possível fazer uma soldagem por FCW por máquina convencional. Tendo um cabeçote resistente, há a possibilidade. Mas hoje, aqui um exemplo da máquina do IPT, José dos Campos. Olha a máquina aqui, robótica, ela tem o quê? 5 graus de liberdade. Então, eu consigo justamente fazer vários tipos de perfis, geometrias, em que o grau da ferramenta ela tem um grau de liberdade bem significativo, ok? E aqui, essa máquina do CNPEM tem também, né? Eu posso ser unida. Então, você vê, conforme a necessidade, a complexidade da máquina, pequeno, né, convencional ou a CNC. Aqui são exemplos agora de outros maquinários. Vocês viram que dá para perceber
que justamente as máquinas, tem grande diferença em relação à TIG MIG-MAG. Não é que você pode comprar numa loja, aquela máquina pequena, né, portátil. Essa não, você precisa projetar de acordo com a necessidade, tá? Essas máquinas enormes aqui. Por isso que é um processo caro, mas em produção torna-se barato, tá? Ok? Dando sequência, agora eu quero falar justamente algumas variantes, né, do processo FCW. Aqui, vocês vão notar que, de acordo com a modificação, em qual a modificação? É na ferramenta. Mudou a ferramenta, dá-se um nome diferente da FCW. É assim que surgiu várias patentes, várias máquinas com específica característica, por quê? Diferenciou da primeira desenvolvida na Inglaterra. Tá? Aqui é um exemplo em que tenho, então, eu tenho que eu preciso de weld, mas eu tenho o quê? Um ombro, tá? Ou seja, a ferramenta do ombro aqui, estacionário. E só aponta a ferramenta que ela desenvolve. Interessante. Então, por que foi desenvolvido? Justamente para o que eu quero obter o quê? Nessa região aqui, somente uma pequena, o hit input aqui. Então, por isso, eu diminuí a área. Esse aqui foi desenvolvido para justamente utilizar ladeira de titânio. Então, de acordo com a necessidade, o material foi se adaptando. Adaptou-se, aí criou aqui nova patente, um novo processo. Por isso é que existe aquela ramificação no centro FCW, com vários vertentes, de 15, aí tem uma variedade de processos aí. Mas a raiz é a soldagem por atrito, Friction Weld. Aí surgiu o FCW em 91, e depois, agora tem vários, mas agora está mais assim, as patentes são menores, os números agora, mas aumentou agora a pesquisa e a aplicação, ok? Então, exemplo. Aí, outra variável, aqui foi o quê? Reverso do Rotation Free Stick Weld. O que é? Aqui é o meu princípio do Free Stick Weld, mais o que ocorre em que eu tenho o pino com uma rotação, horário, ou no caso aqui, anti-horário, e o chodo com uma rotação horária. Diferente. Ela pode ser mesma rotação ou rotações distintas. Então, elas são diferentes em rotação horária, anti-horário, e a rotação pode ser baixa ou menor. Aí, em função do quê? Justamente para quê? Qual a ideia central? É justamente obter aqui a região. Você vê que é mais complexa aqui as regiões, mas tudo envolvido o quê? A região aqui central, a cristalização aqui no centro, a zona cristalizada, aqui também. O que difere? É só o calor. Eu tenho uma região pequena, aqui tem uma mecânica, só para justamente obter uma região menor possível. Por isso que foi sendo desenvolvida. Que foi, como eu falei para vocês no início, o grande desafio do processo de soldagem é o quê? Obter a região de união a menor possível e mais próximo do ideal, ou seja, com maior eficiência. Se utilizar rotações distintas e contrárias, vai dar um melhor comportamento? É válido. Então, é questão só de aplicação. Por isso que foi sendo desenvolvida, em função da necessidade. Aqui, outra aplicação, vocês vão ver aqui, justamente, né? Aqui envolve o quê? O Bobbin to Friction Steel Welding. O que é? Nada mais é que dois ombros, dois shoulders, tá? O shoulder aqui pode ser, esse ombro pode ser fixo e regulável. Aí tem um pino central, ambos os lados tem o atrito. Aqui, qual é a ideia? Eu posso justamente diminuir aqui a carga axial. Então, em forma de necessidade, mudou-se a ficção, o conceito da máquina. Interessante. Okay? Então, isso que tem que pôr em mente. Tá? Que as variáveis do processo FCW foi em função da necessidade. Diminuir a carga axial da máquina e também o hit input da região da solda. Okay? Aí, o outro exemplo agora aqui, o Linear Friction Weld. Já difere.
Tá? Aqui é uma tecnologia muito, muito visada à indústria aeronáutica. Aqui eu tenho o quê? Aqui é um exemplo esquemático. Aqui não tem ferramenta externa. Aqui é um material consumível, meu, ambos os lados. Então, uma vez... Opa, deixa eu dar a setinha aqui. Foi em contato. Aqui não é rotação, aqui é oscilação. Aqui vai ter um lado que vai oscilar. Tá? Uma frequência significativa até gerar atrito. Aí gerou atrito, aquecimento, aí uma pequena... Aí o aquecimento, por um aquecimento, já diminui, uma diminuição do comprimento, o burn-off aqui, aí logo em seguida a carga de forja, para ocorrer a fusão. Desculpa, a união por deformação plástica, ok? Não é de fusão, não, aqui. Okay? Então, aqui o exemplo, olha que fantástico essa tecnologia. Aqui eu posso, olha, a partir desse bloco, unir, usando o Linear Friction Weld, tá? Aqui, depois usinar. Exemplo aqui, exemplo de espessura, essa grande vantagem, espessuras maiores, tá? Eu posso utilizar aqui as palhetas de turbina. Aqui é um exemplo convencional, que ela tem a parte central e aqui ela é montada. Essa não, eu posso justamente fazer com o simples bloco sobre um núcleo central, aí eu só usina. Aqui é o exemplo, a usinagem. Está aqui esse perfil aqui da palheta, utilizando essa tecnologia, justamente para ligas de alumínio, liga de titânio e a superliga de níquel, para alta temperatura. Interessante essa tecnologia. Muito, um potencial enorme para a indústria aeronáutica. Ok? Outro processo fantástico é o Friction Surfacing. O que é o Friction Surfacing? É deposição superficial, usando o atrito. Então, qual é a ideia? Eu tenho justamente aqui, um sistema aqui de fixação, eu tenho um stub aqui, o material aqui é consumível, eu tenho aqui o exemplo, a liga de alumínio, B24, vai ter uma rotação, a carga axial, uma vez encostou no substrato, mesma liga, a rotação, o avanço, eu consigo gerar o quê? A deposição. E essa deposição é por difusão. Tá? A fixação, uma grande aderência. Qual a aplicação desse processo? Justamente aqui está na indústria aeronáutica. Aqui um exemplo, tá? Vocês vão ver aqui, exemplo que esse painel aqui, tá? Tá vendo aqui vários nervura aqui, longitudinal, essa configuração aqui. Então, essa configuração, essa parte usinada aqui, ele parte o quê? De um bloco enorme. Aí ele vai sendo usinado, até deixar essa configuração, essa e essa. Para quê? Para utilizar justamente nas asas. Nas asas, na asa direita ou esquerda, a parte... Porque a asa ela não faz parte da fuselagem do avião, mas ela é uma caixa montada, justamente a parte inferior e a superior, usando justamente esse sistema, através do processo, não? Friction Surface, deposição. Foi camada por camada, aí justamente depois eu faço a usinagem. Diminuo etapas de usinagem. A grande essência aqui, por que é feito essa configuração chamada do crenulation aqui, né? E que é aqui para aumentar o quê? Que aumentar a resistência ao efeito flambagem, buckling, né? Evitar. E outra coisa importante também, o Friction Surface é utilizado para regiões, tá? Onde em parte de janela, posto de janela, colocar essa deposição para evitar, como brincadores de trinco, por fadiga. Esse é o intuito também dessa tecnologia. Então, pode ser utilizar aqui, ao longo da asa do avião, para evitar o efeito flambagem, e aqui, transversal, para não criar trinca, ou seja, brocador de trinco por fadiga, tanto na asa como também na fuselagem do avião. E também como um reparo de dano. Aqui um exemplo, uma palheta de uma liga específica, eu posso introduzir a mesma liga para surgir um reparo. Então, aqui remove a parte de defeito, eu posso depositar aqui e depois usinar, reparo essa palheta. Também é uma tecnologia fantástica também.
A outra tecnologia, aqui, é o Friction Steel Spot Welding. Ela não seria concorre, mas tem uma forte tendência, potencial aplicação, tá? Para substituir, mas concorrer com a soldagem, né? A resistência spot weld, a soldagem por ponto, por resistência, tá? Então, aqui tem dois tipos. Aqui a primeira, vou falar aqui a primeira que foi desenvolvida na TWI, tá? Não, mas é o quê? É utilizar justamente chapas, né? Sobrepostas. Então, a ideia é ter o ombro da ferramenta e o pino. Então, rotação e pressão gera calor, deformação parte do início, aí para o ombro, aí o pino desce, rotação, gera uma deformação plástica, depois ele volta, aí retrai o pino e o shoulder, o ombro desce, rotacionando, né? E fecha esse formato aqui de deformação plástica. Ou seja, são funções distintas entre o pino e o ombro para retrair, avançar, tá? Para gerar essa deformação plástica em chapas sobrepostas, tá? Para concorrer ou substituir algumas partes, né? A soldagem por ponto, por resistência, tá? E essa aqui foi desenvolvida na HZG, na Alemanha, é o mesmo princípio, só que difere o quê? Difere que aqui quem desce primeiro é o pino, aqui é o contrário, desce primeiro o ombro, tá? Rotação inicial, aí o pino retrai, o ombro desce, gera deformação, depois retrai o ombro e o pino desce aqui e fecha, tem essa geometria. E aqui difere. Aqui é um trapézio invertido, aqui esse formato. Essa é a diferença. Com a aplicação, pode concorrer indústria automobilística, né, para substituir, né, a soldagem por ponto, né, por resistência, ou também substituir algumas técnicas de fixação mecânica. Ela pode servir também para eliminar reparos de furos, né, ao longo de um comprimento adequado, tá? Essa é a essência. Agora, tá. Aí, em seguida, quero falar para vocês, né? Essa sequência aqui, justamente o exemplo, né? O sol por ponto, né? Friction Steel Spot Weld, né? Vê aqui o exemplo aqui que pode utilizar aqui, tá? Automotivo aqui tem alumínio, o aço pode justamente fazer a soldagem, tá? Sobreposta, alumínio e aço, e aqui dissimilares, magnésio com alumínio, aço inox com alumínio, diversos tipos de uniões dissimilares, né? Que, por exemplo, aqui são aqui a resistência ao cisalhamento, tá? Aqui materiais similares, tá? Aqui são vários tipos, né? Aqui, alumínio, e aqui são os similares, alumínio com aço, magnésio com aço inox, titânio. Vê aqui que aqui são os números, são as espessuras. Dá para ver que essa linha paralela aqui são justamente horizontal, perdão, que são a referência de limite de resistência ao cisalhamento. Todas elas são superiores, mostra aqui a eficiência dessa técnica. Dando sequência, só um momentinho. Aqui podemos ver agora aqui a aplicação nas indústrias automobilísticas. Então, qual é a ideia dessa aplicação, dessa tecnologia por atrito? É o quê? Redução do peso para melhorar a performance. Com isso, tem economia, né, de combustível e para novos materiais. Vocês vão ver, então, hoje, a tendência hoje na indústria automobilística é a aplicação ali de alumínio, de magnésio, em juntos similares. Porque a grande essência hoje está associado justamente ao que? Aqui no carros, hoje, os novos carros, né? Aqui é a célula principal, a célula de segurança. A ideia é justamente aqui, tem a frente e atrás
absorver impacto e também a lateral também absorver impacto. Então, hoje, a ideia central hoje é o quê? É introduzir novos materiais para que possa ocorrer um balanço em que aumenta a segurança, a célula de segurança aqui do veículo, mas, ao mesmo tempo, justamente, a absorção de energia de impacto. Então, na frente, traseira e lateral. Com isso, materiais, não? E com isso, materiais similares. Então, vamos perceber aqui que ocorre aqui um aumento de materiais do all-phase, materiais ao boro, resistente, e justamente está aqui, da época de 2003 a 2014, está um aumento de novos materiais. Com isso, a condição Taylor de soldagem. Então, a ideia é justamente ter essa frente, né, justamente de obter novos materiais para adquirir um balanço em resistência e, ao mesmo tempo, segurança e de utilidade, gestão de energia, na frente, lateral e traseira. Por isso, aqui um exemplo aqui, justamente, a junta na aplicação industrial, junta de similar. Então, aqui a Honda, antigamente, ela fazia o quê? Ela tem uma parte da estrutura do carro, ela colocava a estrutura de aço e aqui colocava o alumínio, né, junto com fixação de parafuso. Ela tirou, justamente, em 2008 ou 2013, em vez de parafuso, colocou a estrutura com solda FCW. Com isso, ela reduziu o quê? 25% em peso em relação a esse processo. Aí, aqui um exemplo, tá? Aqui o perfil da chapa mais fina e aqui o perfil de alumínio soldado FCW, colocou um selante para evitar a corrosão galvânica. Esse é um exemplo de aplicação da indústria indústria automobilística. Outro exemplo está associado justamente à condição Taylor. Aqui, exemplo, aqui uma parte da linha de alumínio, tá? Com uma espessura, aqui outra espessura. Ela foi estampada, né? E justamente com esse estampo, com a soldagem Taylor, ou seja, o PBFCW, unir, o que é a condição Taylor? Unir chapas de diferente espessura. Obteve o quê? Nesse caso aqui, uma estampagem, a condição Taylor, houve uma redução de 62% no peso da porta, em redução de 25% do custo de produção. Olha que legal, bacana esse exemplo. Aqui, alumínio. Condição Taylor, por quê? Alumínio, espessura diferente. Uma parte mais resistência tem maior espessura, a outra é mais fina, ok? Então, possibilita isso também o processo. Agora, relacionado agora à aplicação na indústria ferroviária. Uma grande importância de geometria é a geometria extrudada. Ela encaixa muito bem com o processo soldado FCW, tá? E outros processos variáveis possíveis, né? Então, ela permite união, tá? Em vários formatos de geometrias que eu consigo justamente unir com o FCW. Aqui, exemplo, aqui o vagão aqui, eu tenho tudo em alumínio. Então, a indústria, a aplicação da ferrovia, muito interessante. A indústria naval. A indústria naval, outro também que está produzindo também espessuras distintas e usando alumínio. Nesse caso aqui, por exemplo, aqui uma parte do catamarã aqui em alumínio, várias etapas aqui solda FCW, né? E aqui uma parte aqui do navio em alumínio. Aí, lógico, tem que ter a proteção contra corrosão, porque meio marítimo, né? Tem que ter essa proteção. Ok? Aí, outra aplicação, a indústria aeronáutica. Aqui à minha esquerda está aqui um famoso Eclipse 500, que foi desenvolvido pela WI, lá na Inglaterra, totalmente feito com FSW. Tá? Tá lá, o exemplo voou, tudo bonitinho. Então, aplicação a indústria aeronáutica. Aqui são dois exemplos, solda sobreposta e topo, os aviões da Embraer, que utiliza o FCW, tá? Regiões sobrepostas aqui e topo, tá? Justamente para sobreposta e topo, vários perfis foram feitos e usinados, né? Por soldado e preparado, né?
a rebarba tudo e pôde ver que, testado, boa eficiência a aplicação da FSW na indústria aeronáutica. Com relação à indústria aeroespacial, aqui são exemplos, né, do tanque externo do ônibus espacial, tá, que foi todo ele soldado, tá, tanque combustível, soldado para o FSW. Exemplo também aqui o foguete Delta 2 aqui também, todo ele soldado por etapas, né, longitudinal, para a indústria aeroespacial, utilizando a soldagem para o FSW. E aqui, com relação à aplicação da indústria de óleo e gás, né, o exemplo é a Petrobras, podemos também utilizar a FSW, nesse caso aqui, para união de tubos, porque você sabe que a união, as tubulações, né, o tubo ele é construído, nesse caso aqui, conforme a aplicação onshore, o offshore, ele é sem costura, então eles têm que ser soldados para unir, formar a tubulação, a sola circunferencial. Podemos utilizar aqui o FSW como exemplo, tá? Aplicação. Bom, gente, e agora? Como que está realmente sendo desenvolvida essa tecnologia de processamento por atrito no Brasil? Tá? Então, essencialmente, tirando a Embraer, no caso do FSW, né? Tem outras empresas aqui no Brasil que utilizam o Fission Weld, a tradicional, mas o Fission Steel Weld são poucos, só a Embraer, nada mais. Tá? Então, normalmente, era concentrada só nas academias. Então, com isso, foi motivado, tá, a ser desenvolvido, né, a criação do primeiro consórcio de pesquisa e desenvolvimento, né, por processamento por atrito no Brasil, que surgiu o C2PA. Aqui é o logotipo, né? C2PA é o consórcio de processamento por atrito. Então, hoje, esse consórcio está hoje, justamente a CBA, Companhia Brasileira de Alumínio, a Embraer, uma empresa FSW Brasil, uma startup, dois institutos, o IPT, São José dos Campos, e o CNPEM, em Campinas. E a universidade, né, a Unicamp de Limeira e o IPG de Ponta Grossa. E agora, essa semana, fechamos uma parceria com uma universidade, né, tecnológica de Graz, né, na Áustria. Fantástico, era o nosso sonho, fazia tempo que a gente estava querendo atrair esse instituto, essa universidade tecnológica que desenvolve muito o processo por atrito lá. Então, fechamos a parceria e agora faz parte do nosso consórcio. Mas o que seria esse consórcio de desenvolvimento por atrito? Tá? O consórcio que é uma parceria entre companhias, instituto de pesquisa e universidades. Qual é a ideia? É para desenvolver pesquisa industrial em processamento por atrito, né? Tá? Na fase pré-competitiva, ou seja, dividir custos e riscos para desenvolver maturação em todos os processos de processamento por atrito. Ou seja, ela atua sempre na escala de de 1 a 3, ok? TRL. Então, hoje, sendo desenvolvido, tá? Justamente o Free Surface, tá? O FSW em perfis. E hoje, sendo desenvolvido na Alemanha, tá? Uma parte lá, tá? Na HZG lá, uma parte Free Surface, desenvolvido um período lá de 1 ano lá, com uma minha aluna. Atualmente, sendo desenvolvido também um processo de soldagem com o grupo, né? Em soldas similares, para o projeto Sirius, lá para o Singleton, o projeto Sirius, com o nosso consórcio, está desenvolvendo lá a linha de similares, tá? E também a exposição. A gente procura sempre divulgar o nosso consórcio, né? Através de Open Day, né? Ocorreu, deu 3 anos, participar em conferências e em congresso brasileiro, internacional, para divulgar mais essa pesquisa, esse consórcio, né? Processamento por atrito. Então, gente, qual as considerações finais? É justamente
em que essa tecnologia, somente para atrito, ela tem um potencial enorme. Para quê? Para melhorar a eficiência do combustível. Como? Para a redução de peso nos diversos setores de transporte, utilizando o quê? A linha de alumínio para substituir em parte, né, os aços, né, a estrutura dos aços, né, onde tem o aço, né, e também na forma de similar, união similar, junto com aço e alumínio. A ideia é o quê? É eliminar o quê? Justamente a junta adesiva e a junta mecânica, o rebites, parafuso e porcas, né? E com isso, né, o ser usado o quê? A junta aço, né? A junta de similar alumínio e aço. Por quê? É também essa tecnologia? Porque ela tem o quê? Não tem nenhum consumo, né, de material, não tem nenhuma poluição, energia verde, tá? Em relação às soldagens do estado de fusão, né? A laser, a eletrobim, a arco. E também, outra coisa importante também, é ajudar também ao que? A superar o paradigma com relação a esse assunto abordado do soldado de estado sólido, ok? Bom, gente, agradeço pela atenção, né? Aqui deixo aqui o meu contato e espero que eu possa, né, ter atingido o objetivo, dar uma noção sobre essa tecnologia. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.